Alô, tudo bem, galerinha do oitavo ano, dos oitavo anos, né? Oitavo A, oitavo B e oitavo C. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fizeram as atividades? Eu vi lá que uma galerinha legal aí clicou no link do YouTube para assistir a aula de esportes, né, que eu passei para vocês, as diferenças dos esportes, a nova divisão dos esportes. Legal, fiquei orgulhoso. Bastante gente dos oitavos anos assistindo as aulas, tá? E a outra aula da semana passada eu passei para vocês uma reportagem do Esporte Espetacular falando sobre a história do futebol, que é o nosso tema da aula de hoje, tá? Separei um material extenso, mas bem legal, falando da história do futebol, tá? Nós vamos falar sobre o futebol, vamos falar sobre o basquete também na próxima aula e já semana que vem a avaliação sobre tudo isso. Tá bom, galera? Como é bastante coisa, hoje eu não vou deixar tanto tempo para vocês irem copiando os slides, tá? Mas depois vocês vão assistindo de novo, dando pausa no vídeo do YouTube para assistir com mais calma e ir copiando no caderno, tá bom? A história do futebol, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu só clicar no link aqui para poder mudar, né, gente? Senão eu não consigo mudar os slides para vocês aí, vocês não conseguem ir acompanhando o que eu tô falando, tá? Então vamos lá. História do futebol. É difícil escrever sobre um esporte que envolve tanta paixão ao redor do mundo como é o caso do futebol, tá? O futebol é sem dúvida o esporte mais disputado do planeta, paralisando todos os países em época de Copa. Eu tentarei traçar uma breve trajetória desse esporte tão envolvente e apaixonante para vocês aí, tá? Nesse conteúdo que eu separei para vocês do futebol aí. Eu sempre trabalho, por ser escola, eu gosto de trabalhar sempre o futsal, né? Como esporte de invasão, que é o nosso conteúdo de agora. Mas como nós não estamos tendo as aulas práticas, vai ser só na teoria, achei legal abordar dessa vez o futebol com vocês, que é na grama lá, diferente do futsal, tá? Então vamos lá. Os primeiros contatos com a bola, vários recortes históricos para a gente encontrar a origem do futebol, tá? Primeiro, na China antiga, militares praticavam o jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, equipes com 8 jogadores chutavam a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos soldados inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Meio macabro, mas faz parte da história do futebol, né? Dos registros do futebol. Então, na China, há um registro de um jogo muito parecido com o futebol, né? Só que em vez da bola, os chineses lá, os soldados da guerra, né? Os chineses chutavam a cabeça dos soldados adversários, né? Macabro, é verdade, mas faz parte da nossa história, tá? Outro registro relacionado ao Japão. No Japão antigo foi criado um esporte semelhante ao futebol atual. Ele chamava-se Kemari, sendo praticado num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A principal diferença desse esporte era a proibição de contato físico. Então não tinha encontrão, um se bater contra o outro, ombro com ombro, né? Um encostar no outro na disputa da bola. Isso tudo não era permitido no Kemari lá no Japão antigo, tá? Outro registro relaciona-se à Grécia. No século I antes de Cristo, tá? Há mais de 2000 anos atrás, os gregos criaram um jogo que se chamava Epísquiros. 2 equipes de 9 jogadores cada jogavam num terreno de formato retangular.
A bola era feita de bexiga de boi, cheia de areia ou terra. Tá? Também é um recorte histórico, né? Agora é um registro grego, de um esporte muito parecido com o futebol atual, o que fazia relação com o futebol nosso atual como é jogado hoje. Na Idade Média, havia um esporte muito parecido com o futebol, embora com muita violência. O souli, ou harpastum. Souli, ou harpastum, era praticado na Idade Média por militares. Era permitido usar golpes violentos, levando muitas vezes até a morte. Mais um recorte histórico de algo parecido com o futebol, mas extremamente macabro e violento, né, gente? Vamos pro próximo. Na Itália medieval, surgiu um jogo denominado Gioco del Calcio. Ele era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os 2 postes nos extremos da praça. Eles eram disputados numa praça. A violência era muito comum, pois os participantes levavam para campo seus problemas causados, principalmente por questões sociais típicas da época medieval. O barulho, a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática deste jogo, né? O Gioco del Calcio. Só a título de curiosidade agora, na Itália, os italianos, aqui nós falamos, vamos jogar uma pelada, vamos bater uma bola, né? Vamos para um fute, né? Como a gente viu algumas expressões, os italianos chamam futebol de calcio, né? Praticar um calcio, que é já um recorte desse Gioco del Calcio aí, né? É um resgate de um termo histórico relacionado ao futebol lá na Itália medieval ainda, tá? Pesquisadores concluíram que o Gioco del Calcio, ou Gioco de Calcio, saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Lá, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas 2 pontes seriam instalados 2 arcos retangulares chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Aí sim, algo muito próximo ao futebol nosso disputado nos dias de hoje, tá? Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos foi se popularizando. Então, gente, com relação à história do futebol, o que se pode chegar à conclusão? Quem organizou o futebol, mas né, a história conta, e eu estou contando para vocês que não dá para dizer que é o pai da coisa, né, do futebol, mas quem organizou o futebol foram os ingleses, tá? Os ingleses foram os primeiros a ver que era um esporte popular, organizar regras, medidas, marcas, material, e inclusive foi na Inglaterra que surgiu o primeiro livro de regras que se tem registro do futebol, organizando dessa maneira a sua prática, tá? Os ingleses foram os que organizaram a coisa mesmo, tá? O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas 2 pontas seriam instalados 2 arcos retangulares chamados de gol, que é o nome utilizado até hoje, né, por boa parte dos países que praticam o futebol. Uma foto aí antiga também. Quando que o futebol se tornou futebol? Tá? Algumas datas importantes para vocês poderem entender esse resgate histórico do futebol. Em 1848, numa conferência em Cambridge,
estabeleceu-se um único código de regras para o futebol. Tá? Como eu falei para vocês, em Cambridge, na Inglaterra, no Reino Unido, foi o local que organizou os primeiros registros de se ter uma regra para organizar a prática. Tá? Em 1871 foi criado a função, a posição de guarda-redes, como era o nome do goleiro da época, né? Hoje popularmente chamado de goleiro, mas ele surgiu em 1871, esta posição, essa função de guarda-redes de goleiro. Em 1875 foi estipulado o tempo de 90 minutos para o jogo, né? Dividido em 2 tempos de 45 minutos, que é o que perdura até hoje. É uma das regras que praticamente, ou não sofreu alteração nenhuma, né? O tempo de jogo. 1875. Em 1891 foi estabelecido o pênalti para punir toda falta que acontecesse dentro do quadrante ali chamado de área, tá? Então o pênalti, ou penalidade máxima, né? Ele existe desde 1891. Em 1907, né, há 113 anos atrás, foi estabelecida a regra do impedimento, que também perdura até hoje e que, na minha modesta opinião, é o que dá tanto charme, tanta discussão e tanto ibope para o futebol, na minha sincera e honesta opinião, além de vários integrantes, praticantes do mundo inteiro, mas pensando só nas regras do jogo, a regra do impedimento ela é sensacional. Tá? O profissionalismo, então, quando que o futebol se tornou profissional? O profissionalismo no futebol foi iniciado somente em 1885. No ano seguinte, seria criada na Inglaterra a International Board, que é a entidade que tem como objetivo principal estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. Tá? Mais recentemente, no ano passado, a International Board alterou algumas regras, né, gente? Quem acompanha futebol aí. Por exemplo, a bola ao chão, né? Quando a bola bate no árbitro, antes continuava o jogo. Agora bateu no árbitro, tem que parar o jogo e o jogo é reiniciado com bola ao chão para aquela equipe que estava com a posse de bola quando a bola bateu no árbitro, né? Essa foi uma das mudanças que a International Board homologou, né? O VAR, que é o árbitro de assistente de vídeo, também foi homologado pela International Board. Só para citar duas das mais frescas mudanças, mais recentes mudanças nas regras do futebol. Tá? No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians, e o nome do Corinthians aqui no Brasil, né, se deve a esse homônimo, né, que eles tinham lá na Inglaterra. O Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo muito para difundir o futebol em diversas partes do mundo. Em 1888 foi fundada a Football League, com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. Criação da FIFA, que é a entidade máxima, né? A entidade que coordena o futebol pelo mundo. A Football League foi criada em 1888. Tá? E aí, em 1904, 16 anos depois, é que foi criada a Federação Internacional de Futebol Associação, que é a FIFA. Tá? 1904, a FIFA foi fundada e criada. Organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza os grandes campeonatos de seleções, popularmente chamado de Copa do Mundo, né? É a FIFA que organiza o Mundial de Clubes, né? Disputado lá em dezembro. É a FIFA a grande responsável por esses campeonatos internacionais e quem fundamenta e coordena as ações do futebol no mundo inteiro. História do futebol no Brasil, moçada, tá? Charles Miller foi quem trouxe o futebol para o Brasil. Lá em São Paulo, no estádio do Pacaembu, né, que é um estádio público, né, do governo de São Paulo,
de frente para o estádio de Pacaembu, que eu já tive a oportunidade de conhecer, existe a Praça Charles Miller, em homenagem a esse brasileiro que trouxe o futebol aqui para o Brasil. Ele nasceu no bairro paulistano do Brás e viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá ele tomou contato com o futebol, conheceu o futebol, e ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe na sua bagagem a primeira bola de futebol e um conjuntinho de regras para explicar para os brasileiros como é que se jogava futebol. Então podemos considerar Charles Miller como o precursor, o pai do futebol no Brasil, tá? Charles Miller. Ainda algumas curiosidades aí sobre o futebol no Brasil, gente. O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic, fundado no dia 13 de maio de 1888. A título de curiosidade, data da abolição da escravatura, né? 13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas da elite, né? As pessoas mais poderosas, né? Sendo vedada, sendo proibida a participação de negros em times de futebol. Outra curiosidade, em 1950, a Copa do Mundo foi realizada aqui no nosso país, no Brasil, né? E voltou a ser realizada no Brasil agora em 2014. Mas a seleção brasileira perdeu o título, foi até a final, mas perdeu o título na final disputada lá no Maracanã para a seleção do Uruguai. Perdeu de virada por 2-1. Tá? O Brasil estava ganhando e o Uruguai virou. Como eu acabei de falar, em 2014 a Copa do Mundo será realizada? Não, tá errado aí, gente. Foi realizada no Brasil, tá? Tem que atualizar esse slide aí. Esse material tem há muito tempo e acho que não atualizei aí. Mas em 2014 a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. O Brasil não chegou à final e aí todo mundo já sabe a história, né? Caiu nas quartas de final, na semifinal, desculpa. Perdendo para fatídica Alemanha naquele 7-1 que a gente tenta esquecer até hoje. Curiosidades ao redor do mundo, moçada. Copas do Mundo. Na Copa do Mundo de 34, o Brasil passou da primeira fase sem jogar, pois o Peru, que era um país, né, que estava disputando a Copa do Mundo, o seu único adversário, insistiu. Então o Brasil nem jogou com o Peru desistiu de ir para a competição, o Brasil já passou para a próxima fase. Isso é na primeira Copa do Mundo, né? Na primeira não. Na segunda Copa do Mundo de 34, que a primeira foi em 1930. O primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo foi marcado por Preguinho contra a Iugoslávia em 17 de julho de 1930. Como eu acabei de falar para vocês, a primeira Copa do Mundo foi a de 30. Os holandeses também desenvolveram seu estilo na Copa de 70, o chamado futebol total, onde os jogadores eram atacantes e defensores ao mesmo tempo. Bem legal, gente. Quem tiver curiosidade, tem disponível no YouTube aí, na plataforma de vídeo, né? Nossa, a mais famosa, o YouTube, tem jogos da Holanda da Copa de 70 e de 74. 74 foi conhecido como Carrossel Holandês. Quem gosta de futebol, vale a pena dar uma fuçada no YouTube e assistir esses jogos da Holanda, tanto da Copa de 70 quanto de 74. A primeira seleção a receber a taça da Copa do Mundo da FIFA foi a da Alemanha Oriental, em 74. Deixa eu explicar para vocês, como assim receber a primeira Copa do Mundo da FIFA? Porque Jules Rimet, que foi o primeiro presidente da FIFA que organizou a Copa do Mundo, ele criou a taça Jules Rimet, que era a taça que ia ser entregue para o primeiro país que ganhasse 3 Copas do Mundo. Não precisava ser consecutivas, podia ser alternadas. E o Brasil, em 70, foi tricampeão mundial. Foi o primeiro país tricampeão mundial. E o Brasil teve o direito de ter a Jules Rimet. Então, a partir da Copa seguinte, que foi a de 74, a FIFA criou o troféu FIFA. E o país campeão de 74 foi a Alemanha Ocidental. E ela que recebeu esse troféu FIFA, tá? Alemanha Ocidental, né? Porque até 89 nós tínhamos 2 Alemanhas no mundo, né? A Oriental e a Ocidental.
e a partir de 89, com a queda do Muro do Berlim, elas se unificaram e hoje viraram uma Alemanha só, tá? Clubes de futebol. O time de futebol mais antigo do Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, que existe até hoje. Time que mais marcou gol em brasileiros, o Vasco, 917. Essa tabela está desatualizada, tá, gente? Já passou o maior número de gols. Eu não tenho os dados oficiais precisos agora para você, mas não é mais o Vasco com 917 gols. E sim, o único campeão brasileiro invicto até hoje foi o Internacional em 1979. Essa informação ainda procede, tá? Estatísticas, tá, gente? Essa estatística teve pouca variação, está praticamente atualizada ainda. A distância percorrida por cada jogador em cada posição. O jogador de defesa corre 10 km e 100. O jogador de meio campo corre 11 km e 4. E os atacantes, jogam avançados, eles correm 10 km e meio durante uma partida. A maior goleada que se tem registro foi entre Botafogo e Mangueira, em 1909, com o placar de espantosos 24-0. Os gols foram marcados por Gilbert, que fez 9 gols, Flávio fez 7, Monte fez 2, Lulu fez 2, Raul fez 1, Dinorá fez 1, Henrique 1 e Emanuel 1. Olha que interessante essa curiosidade estatística aí, ó. O goleiro mais gordo da história foi Falk, jogador do Bradford City, clube inglês. Ele media 1,90 m de altura e pesava só 141 quilos. E no final de carreira chegou a jogar com 165 quilos. Imagine a agilidade do goleiro para defender o seu gol com esse peso todo, né, gente? Quase finalizando, gente, recordes. O campeonato que reúne o maior número de clubes em todo o mundo é a Copa da Inglaterra. Nada menos do que 500 clubes. O clássico Vovô é o mais antigo clássico do Brasil, é entre Botafogo e Fluminense, que ele é disputado desde 1906. A camisa mais utilizada por clubes de futebol é branca. 80 clubes do mundo todo adotam a cor branca na camisa. E, para a gente encerrar, a título de curiosidade, não sei se eu vou conseguir ler da maneira correta para vocês, mas os gritos de gol pelo mundo, tá? Gol! No Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, Costa Rica, em Cuba, no Equador, na Espanha, em Honduras, na Hungria, na Itália, na Iugoslávia, no México, no Panamá, no Peru, na Romênia, no Uruguai e na Venezuela. Em Portugal se grita golo! Na Austrália, em Bangladesh, na Bélgica, na Bulgária, Camarões, no Canadá, na Grécia, na Holanda, Iró, Islândia, Israel, Líbia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Senegal, Suíça, Tchecoslováquia não existe mais, né? A República Tcheca, Turquia e a Rússia, ex-União Soviética, se grita Goal. Butch, que se fala bi, se grita gol ou se grita bi, na Argélia, na França, no Gabão, em Mali, Mônaco, Tunísia. Na Alemanha e na Áustria, Tor, na Noruega e na Suécia, Mal, e na Dinamarca, Mal. Não sei se pronunciei da maneira correta, mas é só a título de curiosidade para todos vocês. Beleza, gente? Material extenso, né? Esse material tenho desde 2013. Preciso dar alguma atualizada em alguns dados, mas na correria aqui em casa não deu tempo de atualizar, mas ele faz um recorte histórico, conta curiosidades, bem legal para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o futebol, que é um esporte de invasão, que é o tema do nosso conteúdo
nesse trimestre depois do Esporte de Rede, Esportes de Invasão. Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo um material extenso. Copiem lá no caderninho de vocês para fazer a avaliação na semana que vem. Nosso fundo musical de hoje foi uma banda aqui de Guarapuava, gente, chamado King Gargulas, tá? Pesquisa lá no YouTube, na internet, King Gargulas. Amigos meus, e eles permitiram que eu usasse essa musiquinha deles de fundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.